Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na nossa leitura diária, do nosso plano de leitura da nossa igreja, eu me deparei aqui com um texto que falou profundamente ao meu coração. E eu quero, nesta manhã de quarta-feira, meditar um pouco sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo na carne, armai-vos também vós, no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amados, nós estamos, sem sombra de dúvida alguma, nos últimos dias, nos últimos tempos, nos tempos finais para a volta de Jesus Cristo. Talvez esse seja o pior e mais complicado momento da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela já passou por tantas coisas: perseguições, mortes, fechamentos de templos, prisões de cristãos e líderes. Isso ainda tem acontecido em muitos lugares. Mas desde o início, desde os primórdios da igreja primitiva, a igreja sempre passou por lutas e perseguições. Mas esse momento, ele, ao meu ponto de vista, tem sido o mais cruel. E se o Senhor não abreviar o tempo, eu não sei o que será da igreja de Cristo. Sei que seremos vitoriosos, porque servimos a um Deus que nunca perdeu batalha. E um dos nomes do nosso Senhor é Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que hoje o bombardeio contra a igreja não está vindo de fora, não está vindo dos ímpios, não está vindo de satanistas, não está vindo de pessoas que se demonstram serem odiosas pela palavra de Deus. Mas o bombardeio altamente destrutivo está vindo de dentro da própria igreja. No Brasil, há cerca de 40 anos, estamos vivendo uma decadência teológica muito grande, com o surgimento da miserável e destruidora teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade, tão maligna que é, ela tem as suas ramificações, ela tem os seus braços. A teologia hedonista, a teologia humanista, a teologia hoje liberal, onde estamos vendo, infelizmente, pastores de denominações conservadoras, tradicionais, se rendendo a ela e querendo aprovar casamentos homoafetivos, aborto, sexo sem compromisso, ordenação ministerial de pessoas que não têm uma vida de santidade e compromisso com o Senhor. E daí, queridos, começam a surgir os contra-ataques, começam a surgir as retaliações, começam a surgir as falsidades, as calúnias, as perseguições, não vinda dos ímpios lá de fora, mas dos ímpios daqui de dentro.
E não são ímpios comuns. Comuns como assim, pastor? Comuns eu me refiro a membros de igreja, mas não são membros comuns. Da onde partem esses bombardeios? Vem de pessoas que ocupam posições estratégicas, vem de pessoas que ocupam os púlpitos, os altares, pessoas que conseguiram chegar a cargos importantes em convenções, em igrejas. A teologia da prosperidade, que é a mãe de todos os males da igreja evangélica brasileira nesses últimos 40 anos, ensina que crente não pode passar dificuldade financeira, crente não pode ficar desempregado, o carro do crente não pode quebrar e, pelo contrário, tem que ser carro zero. Crente não pode ter câncer, crente não pode gripar, crente não pode tomar uma topada. Crente não pode passar por perseguições, mas o Senhor, Ele nos diz que no mundo tereis aflições e tenha bom ânimo. O outro autor diz que se nós queremos viver uma vida piedosa, devemos nos preparar para que possamos então padecer perseguições. Eu vou colocar esse texto aqui do lado. Esse texto, queridos, de 1 Pedro, ele está nos dando aqui uma orientação, ele está dizendo que se Cristo ele foi perseguido, se Cristo ele sofreu, nós também iremos sofrer. Mas nós precisamos nos alertar, nós precisamos nos conscientizar de que perseguição é essa, de que situações são essas. Às vezes temos crentes passando por lutas e perseguições, não é por conta do evangelho, mas é por conta dele querer pegar cachorro bravo alheio pela olheira, pelas olheiras, né? Vamos ver esse texto aqui também. Mas olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 4. Ainda no capítulo 4. Ele diz assim, verso 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. No versículo 15 diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale conforme a Bíblia. Fale conforme a palavra. Né? Eu sempre costumo dizer isso aqui na igreja, que um advogado ele precisa defender o seu cliente baseado na lei. Ele tem que se apresentar ao juiz, ele tem que falar diante do juiz, né, com a contestação oral e também escrita, justificando os direitos do seu cliente baseado na lei, conforme artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, porque se ele for isso, se ele fazer um documento, fazer uma sustentação oral baseado no achismo, ele vai ser repreendido gravemente pelo juiz. Então, da mesma forma, nós também precisamos usar a palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito, mas é o que está escrito. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força com Deus. Precisamos de ter nossa força reforçada todos os dias, nós que servimos ao Senhor. Porque os ataques, como eu já disse, ele vem tanto de fora quanto de dentro. E às vezes o ataque de dentro é muito mais acirrado, muito mais covarde do que o de fora. Porque o de fora nós esperamos, mas o de dentro, os ataques são mascarados, são falsos, são ardis. Então nós que servimos ao Senhor precisamos fazer isso na força do Senhor, porque se nós fizermos as nossas próprias forças, irmãos, nós vamos desistir, vamos nos cansar. Ele diz assim, para que em todas as coisas seja Deus glorificado no meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Mais adiante ele fala sobre o sofrimento com Cristo e o privilégio glorioso que teremos. Ele diz assim no versículo 14, versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Será que eu li certo isso?
Teologia da prosperidade não ensina isso. Eu vou repetir, versículo 13, capítulo 4 de 1 Pedro. Vou repetir. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exaltando. Se pelo nome de Cristo, preste bem atenção, irmãos, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se nós somos injuriados, se nós somos perseguidos por causa de Cristo, repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Essa é a perseguição que glorifica a Deus. É essa perseguição que nós temos que entender que iremos passar como cristãos. Mas tem muito crente passando perseguições por outras coisas. Porque fala demais, porque não dá testemunho, porque no trabalho faz fofoca da vida das pessoas, no trabalho faz coisas erradas e as pessoas falam, o chefe reclama e ele diz que está sendo perseguido porque é crente, ele não entende que ele está sendo ali relapso, inoperante, irresponsável. Não, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não é isso. É isso que é a palavra de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, haverá bem-aventurança sobre você, sobre mim. Haverá o repouso do Espírito da glória de Deus sobre mim. Veja bem o que é que diz aqui no verso 15. Não sofra, porém, olha só, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Presta bem atenção nessa parte agora. Como quem se intromete em negócios alheio, em vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aleluia. Faça uma reflexão agora. Quais são as perseguições que você está sofrendo? Quais são as injúrias que você está enfrentando? É pelo nome de Cristo? É por você ser cristão? Ou por você estar se interferindo na vida alheia? Ou por você estar dando mau testemunho? Ou por você não estar fazendo aquilo que você tem que fazer? Seja justo com você mesmo. Precisamos meditar na palavra. A igreja ela está sendo implodida pelos ensinamentos malignos desses últimos tempos. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas. Nos últimos tempos surgirão falsos mestres, falsos obreiros. E ainda, infelizmente, em pleno século 21, 2023, nós temos uma igreja brasileira, na sua maioria, sendo analfabetos bíblicos. Pessoas que, em vez de ir para a Bíblia, têm ido para o YouTube procurar pastores, mestres que respaldem aquilo que ele quer ouvir. Como diz lá a palavra, que eu vou pôr aqui o texto, diz que nos últimos tempos surgirão pessoas com comichão no ouvido procurando pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu te chamo hoje para a Bíblia. Eu te chamo hoje para uma vida de oração, eu te chamo hoje para uma vida de piedade, para uma vida de busca ao Senhor, para uma vida onde você possa estar com seus ouvidos atentos à voz do Espírito e que você não se permita ser ludibriado, enganado, roubado
pelos falsos ensinos. Eu sempre tenho dito, procura uma igreja mais perto da Bíblia do que uma igreja mais perto da sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti possa estender as suas mãos e te abençoar, abrindo o seu entendimento, para que você conheça o verdadeiro e genuíno Evangelho. Não esse outro Evangelho que Paulo tanto falou, onde ele diz que nem mesmo que um anjo do céu venha anunciar esse outro Evangelho seja aceito, seja ele então anátema. Cuidado com o outro Evangelho que está sendo pregado e tem destruído muitas vidas e muitas igrejas. Que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo falou ao seu coração, compartilha ele com outras pessoas. Se inscreva no canal, queridos. Clica aí, ó. Se inscrever, você não vai pagar nada. Eu não estou aqui pedindo Pix, como os profetas do Pix fazem por aí. Se inscreva no canal, porque você se inscrevendo no canal, você compartilhando, você fazendo comentários, você vai estar fazendo o YouTube entender que esse vídeo ele é relevante e ele vai automaticamente fazer com que esse vídeo chegue mais longe. Então você se inscrevendo, compartilhando e comentando, você vai ser um parceiro do meu ministério, tá bom? Então faça isso. Deus te abençoe. Shalom, shalom.